Você está ouvindo o Já É, o podcast diretamente de BH, abraçando o mundo inteiro com o jeitinho mineiro. Mano, em hipótese alguma, o cara responsável por isso que pode escutar o material. Boa noite, galera. Eu tô aqui com o meu mano Yuri. É isso aí, Arthur. Nossa. Mais um episódio do Já É começando aqui agora. E hoje temos uma convidada bastante especial aqui, né? Que com pouca idade já é referência pra gente que somos estudantes de jornalismo, né? Nossa primeira mulher também a ser convidada pelo Já É. Estamos aqui hoje com Duda Gonçalves. Tudo bem, Duda? Ei, pessoal, um abraço pra vocês. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, estar aqui com vocês no Já É, de ser essa primeira mulher também. E menos referência, tá? Não me deixa nervosa de começo, não. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Acho que o papo vai ser ótimo. Isso mesmo. Muito obrigado, Duda. Então tá. Antes de a gente começar aqui, o Arthur vai dar a fala para os nossos ouvintes lá que tem que fazer, né, Arthur? Inscrever no canal. Você já falou, brother? Não, vamos lá, pô. Deixa o like, galera. Inscreve no canal, like, siga like. o Já É Podcast nas redes sociais aí, galera. Ajuda a gente bastante. Estamos conversando agora com esse novo projeto. Vai dar bom. Duda, pra gente começar nosso bate-papo aqui, eu queria saber, primeiramente, como foi a sua infância. Como é que era a Duda pequena, como é que era na escola. Conta pra gente um pouco sobre isso. Muito estudiosa, muito nerd. Mas eu sempre tive um pezinho na bagunça com os primos, né? Tem muitos primos homens, conto isso sempre porque faz parte dessa referência enquanto esporte, enquanto futebol. Sempre convivi muito escolinha, nunca joguei efetivamente, sempre estive com eles nesse meio. Então eu dividia um pouquinho, né? Estudava um pouco e estava com eles no futebol, acompanhando desde sempre. Sempre fui, assim, de estádio, a família sempre acompanhou, sempre gostou muito. E eu cresci nesse meio, fui vivendo, tive uma vida esportiva muito curta, fui atleta por alguns anos, assim. Gostava muito de corrida, mas aí minha mãe disse que eu era muito competitiva e que eu precisava parar. E aí eu saí do esporte, mas assim, fiz muitas outras coisas, né? Fiz muita dança, fiz muito teatro, gostava muito de arte como um todo. É uma menina bem animada, então. Tinha que gastar energia. Sempre gostei muito de comunicação, falo muito, escrevo muito. E isso foi pra vida também, assim, ao longo da adolescência, vida adulta, ficou. Sim. Você acha que esse interesse pelo esporte ajudou você a ser a profissional que é hoje, já que você desde sempre gostou, né? Sempre esteve inserida. Você acha que foi uma coisa que te interessou mais por isso? Eu acho que não foi determinante. Assim, sempre gostei, sempre estive envolvida, nunca pensei em trabalhar profissionalmente nem com jornalismo, muito menos com o esporte. Não era um foco da minha vida trabalhar com esporte, mas por já acompanhar, por já ter aptidão, as coisas foram acontecendo e eu acabei caindo assim dentro do esporte e não saí mais. Mas isso é um facilitador sem dúvida nenhuma, né? Não tem como a gente trabalhar com esporte sem gostar. Isso é impossível, porque é algo que demanda muito e a gente precisa devolver de alguma forma. Então, eu acho que gostar é um primeiro passo e a partir daí a gente vai desenvolvendo o outro lado. Ô, Duda, então, eu queria saber qual que foi seu primeiro toque aqui com o esporte, qual que foi? Foi o futebol mesmo? Então, eu sempre pratiquei esporte, gostava muito de corrida, gostava muito de atletismo e gostava de assistir Olimpíadas. Eu amo até hoje ginástica, pra mim é um esporte maravilhoso. Gostava do futebol porque é isso, paixão nacional, mas sempre muito distante, né, o esporte. E quando eu entrei no jornalismo, as coisas foram fluindo, assim, eu fui participar de alguns projetos que envolviam esporte, muito por conta da voz, não necessariamente pelo esporte, eu queria fazer geral, eu queria fazer outras coisas. E aí depois disso eu entrei no futebol principalmente, né, porque a gente tem os esportes de nicho, e eu entrei no futebol e não saí mais, assim, fui desenvolvendo cada vez mais dentro só do futebol. Mas, num geral, assim, eu gosto muito dos esportes olímpicos, sou apaixonada. Se pudesse, faria mais, mas o futebol já demanda muito, assim, é uma demanda muito grande. Então, você esperava já cair no futebol de cara ou em algum outro esporte assim? Não esperava mesmo. É isso, porque eu de fato não queria ter feito esporte, né? Não queria, na minha cabeça, nunca passou. Quando a gente entra na faculdade, tem uma concorrência enorme para esporte, todo mundo fala, quero ser jornalista esportivo, é o sonho de todo mundo, e eu nunca entrei nesse sonho, assim, eu ficava tipo, vai galera, sejam felizes no jornalismo esportivo, que eu vou ser feliz aqui no jornalismo político, no jornalismo de geral, de cidades,
E aí, um dia eu acabei gravando uma nota na Copa de 2018 e as coisas viraram, assim, muito rapidamente. Mas não esperava, de fato, nem no esporte, nem no futebol. O futebol é óbvio que a gente já tinha uma relação muito próxima, por ter time, por já ser de arquibancada, já conviver ali dentro. Então, foi mais fácil também desenvolver esse outro lado. Entendi. Os outros esportes, eles vêm acarretados, né? Para trabalhar profissionalmente, eles vêm depois, numa sequência, né? Hoje faço basquete, faço esporte a motor, mas eles vieram depois do futebol. Bem bacana, Duda. A gente vê que o futebol não tem como, né? O futebol sempre sobre esporte é, vamos supor, o chefe, assim, né? É o que a galera mais tem a paixão, vamos dizer assim. Voltando um pouquinho antes de você começar a trabalhar com esporte mesmo, aonde você fez os seus estágios, onde você trabalhou, onde você começou? Vamos lá, que a história é um pouquinho longa. Vou começar por aqui, porque eu comecei aqui na Estácio, eu fiz 6 meses de publicidade e propaganda aqui. E aí eu falei, não é pra mim, não tenho criatividade, não consigo pensar fora da caixinha. E aí aqui eu tinha uma bolsa e eu consegui uma outra bolsa para jornalismo na Newton Paiva. E aí eu fui para Newton já para fazer jornalismo, mas assim, muito pela comunicação mesmo, né? Porque eu não sabia o que eu ia fazer dentro da comunicação. E aí eu me encontrei dentro do jornalismo na Newton. E as coisas que foram acontecendo, eu entrei no jornalismo aqui em 2017, em publicidade e propaganda aqui, e fui para Newton no segundo semestre de 2017. E aí, em 2018, época de Copa do Mundo, a minha professora gostava muito da locução, da fala, e a Newton Paiva tinha um projeto junto com a Rádio Inconfidência, que era de comentaristas juniores, que a gente ia para transmissões, ia para a rádio para fazer os jogos. E aí eu escrevi uma nota e gravei, muito por insistência da minha professora, falou, não, vai, que a voz é boa. Eu gravei muito despretensiosamente e entrei no projeto e fiz 2 jogos na Rádio Inconfidência em loco. Eu fiz Cruzeiro, aliás, eu fiz América e Vitória pela Série B em 2018 e fiz Cruzeiro e Racing pela Libertadores como estudante ainda, só participando do projeto. E aí foi que eu conheci o José Augusto Toscano, que é coordenador de esportes da Rádio Inconfidência. E ele falou que gostava muito da voz, que tinha gostado muito e que depois entrava em contato. Eu brinquei com ele que nem queria, porque eu já fazia estágio na TV Alterosa na época. Sim. E aí ele me ligou no final de 2018 para em 2019 ser repórter setorista do América na Inconfidência como estagiária, com a proposta de ser narradora também na Inconfidência. Eu falei, vambora, vamos... Se você tá assumindo a bronca, eu aceito. E aí eu fui para a Inconfidência. Antes disso eu já tinha passado no início pela 4D Marketing Digital do Estado de Minas, escrevia muito, enfim. Sim. Era uma outra virada de chave, assim. E aí eu comecei na Inconfidência, fiquei 1 ano e 10 meses como repórter e narradora, e, né, essas 2 funções e mais o que tivesse também na Inconfidência. E eu saí como contratada já do Clube Atlético Mineiro para assessoria e repórter da Galo TV. Sim. Eu fiquei pouco tempo no Atlético, gosto muito da reportagem. Voltei para a reportagem no Jornal Tempo em 2021. E aí, em 2021, fiquei 1 ano inteiro. Foi quando eu falei, agora eu preciso de um outro passo. E eu me inscrevi no Narra Quem Sabe. 330 vozes, 5, 2. E aí eu fui contratada pela ESPN como narradora. E pouco tempo depois virou novamente a chave e eu fui contratada como repórter setorista aqui em Minas. Nossa, muito bacana, né? Uma pessoa com 24 anos. 24. Com essa bagagem nas costas aí, a gente fica baita currículo. É um pouquinho, uma caminhada. Duda, você comentou sobre o Narra Quem Sabe. Eu já assisti uma temporada, não se lembra, acho que não foi a sua. Mas você poderia contar pra gente o que é o Narra Quem Sabe? Como foi participar desse concurso? É muito louco. O Narra Quem Sabe de 2018 foi a primeira edição da Copa do Mundo. E aí a Isabelle Moraes, que é uma baita narradora, minha amiga do coração, tinha participado, porque ela já narrava aqui em Belo Horizonte também na Rádio Inconfidência. E basicamente o Narra Quem Sabe é para revelar vozes femininas para narração. Em 2018 ainda era na Fox Sports, ele era muito voltado só para o futebol, para a Copa do Mundo em específico. E a ESPN, depois da fusão com a Fox, queria apadrinhar novamente o Narra Quem Sabe, o projeto, e eles fizeram então com uma versão maior, que era com esporte a motor, tênis e com basquete, que são os produtos que tem na casa, né? Então eles queriam abranger um pouco mais. E aí, enfim, as meninas se inscrevem e são selecionadas, passam por uma banca de narradores, escolhem as vozes que eles acham que têm um potencial ali dentro.
e depois disso a gente passa por vários treinamentos hoje na ESPN. Comigo foi assim, foram 330 vozes. Primeiro você manda um vídeo se apresentando e narrando um trecho, se eu não me engano a narração tinha 5 minutos. Um trecho de alguma narração de um esporte você tem aptidão, não é obrigatório narrar um específico. Eles selecionam a voz, aí no caso foram as 5 selecionadas, e aí a gente começou com esses treinamentos, às vezes remoto, às vezes presencialmente em São Paulo, e depois dessa seleção eles iriam contratar uma delas, acabaram contratando 2, fomos eu e a Isabelle Melo, e aí nós ficamos mais um período de treinamento na ESPN em São Paulo. E aí é que a coisa desanda, assim, porque a gente passa por vários treinamentos, né? Desde locução, fonoaudióloga, até emocional, porque às vezes não, as coisas podem acontecer e acontecem numa transmissão e a gente tem que estar muito preparada, teste de estúdio, enfim. E foi um treinamento completo, assim, que a gente teve com a ESPN para poder estar na frente das câmeras e narrar todos os esportes que a gente conseguisse, né? Eu não cheguei a narrar efetivamente na ESPN porque não deu tempo, essa trajetória foi muito curta, assim, a mudança, mas é basicamente isso, é de fato revelarem vozes femininas para serem narradores, porque a gente sabe que ainda é um mercado muito pequeno. Sim, isso é verdade. Queria voltar mais um pouquinho. Como é que foi o seu início na TV Alterosa? Você falou que você fez um estágio lá. Como é que foi seus primeiros passos dentro da emissora? Cara, eu fiquei pouco tempo também na Alterosa, fiz um pouquinho de atendimento ao telespectador, um pouquinho de site, eu tinha uma aptidão maior também para site. Fiquei um pouquinho, rodei um pouquinho ali dentro, mas efetivamente não estive muito ligada à TV. Tanto que eu brinco que eu fui fazer TV agora na ESPN, que eu fui aprender de fato com TV. Mas eu entendi o funcionamento do dia a dia dentro da Alterosa, assim, funcionamento de uma TV, que é uma loucura total. E na época, se eu não me engano, eu tinha 19 anos. 19 anos fazendo estágio na Alterosa. Então, assim, passei também por algumas coisas, assim, produção, site, atendimento ao telespectador. Gostei, e aí depois fui aprimorar isso agora na ESPN. Isso é bem bacana, Duda. Eu ia te perguntar uma coisa, né? Rádio Confidência, você fazia tudo praticamente, né? Que você contou. Fazia tudo. Qual que era, tipo assim, a maior diferença ali entre ser repórter e estar na narração ali? Não, estar na narração, porque ela também narrava, né, Duda? Exato, narrava. Qual que você acha que é a maior muito diferença? diferente. Assim? Primeiro, a aceitação, né? A narração no rádio feminina, ela ainda é muito julgada, as pessoas ainda têm um preconceito muito grande, ainda tem uma dificuldade de aceitar muito grande. E pra gente, né, que começou 19, 20 anos como narradora, era muito difícil, a gente recebia mensagens horríveis, enfim, tinha toda uma parte emocional por trás. E narração não é fácil. Eu lembro que eu fiquei 6 meses da minha contratação até o dia da narração, e eu entrava em desespero quando meu chefe ameaçava soltar uma escala. Tipo, amanhã eu vou dizer que você vai narrar, e a gente, não vai, mentira. E aí eu lembro que quando saiu a escala eu já tinha feito um período de preparação para narração, porque assim, reportagem é gostoso, você tá ali na beirada do campo, você só precisa estar atento em tudo. Você tem um âncora que é o seu narrador, e se o mundo acabar lá embaixo, o seu narrador segura tudo. Quando você é o narrador, a história muda totalmente, né? Você precisa saber de tudo que está acontecendo, você precisa coordenar uma equipe de transmissão, porque a transmissão está ali nas suas mãos. Você precisa ter fôlego para narrar 190, para narrar 210, para narrar o que tiver acontecendo o tempo inteiro. Então, assim, é um conjunto da obra muito maior. A narração, ela é uma responsabilidade muito maior. A reportagem, ela é muito boa, mas o narrador, eu costumo dizer que ele é um maestro, assim, porque lidar com tudo que envolve uma narração é muito difícil, e fisicamente a gente sai exausto, é muito cansativo uma narração, principalmente quando envolve emocionalmente algo como foi minha narração no rebaixamento do Cruzeiro em 2019, assim, eu era super jovem, estava com 20 anos e de repente o estádio inteiro estava sendo quebrado, depredado. Evacuando o estádio, gás de pimenta, cadeira voando e assim, é uma mistura de sentimentos muito grande, né? Porque você tá com a transmissão na mão, você precisa conversar com o seu ouvinte, você precisa informar, mas ao mesmo tempo você precisa entender o que tá acontecendo. Então, assim, a narração, ela envolve muita coisa e pra mim é muito diferente, é muito mais difícil do que a reportagem nesse sentido. Você precisa ter olhos atentos o tempo inteiro.
Isso aí é uma responsabilidade muito grande mesmo. O que você pensa sobre essa evolução, Duda, das mulheres estar ganhando mais espaço, ganhando vários jogos importantes, como a Premier League também, né, e tudo mais? O que você acha sobre isso? Acho que é um caminho que demorou a ser feito. A gente poderíamos ter isso muito antes, se não fossem mentes muito fechadas, se nós não pensássemos só no mercado, só em colocar mulheres por obrigação. E aí eu gosto sempre de citar o Luciano do Vale, que, enfim, abriu muitas portas. A Luciana Mariano, que hoje trabalha na ESPN com a gente, é uma super referência, que começou isso lá atrás e que pausou justamente, teve um hiato na carreira porque a gente não tinha esse espaço no mercado. A gente demorou muito a abrir essas portas, como ainda demora hoje. A gente poderia ter muito mais narradores se as pessoas qualificassem mulheres para isso, confiassem em mulheres para isso, como é hoje, né? Hoje eu ainda acho que é muito por obrigação, as empresas são cobradas disso, de terem mulheres na narração, mas a gente também entende que hoje a gente tem uma qualificação. Desde o Narra Quem Sabe, que é um projeto que ele fomenta isso, que as mulheres tenham essa oportunidade, até de fato a gente entender que as mulheres confiam em si mesmas para poder narrar um jogo. Porque é isso, você vai ser comparado o tempo inteiro com a narração masculina, desde o seu timbre de voz até a forma como você grita gol. Então, acho que a gente está tendo um caminho muito legal, uma evolução muito legal. Precisa caminhar muito mais ainda, partindo da obrigatoriedade e de qualificar mulheres para isso, de confiar nessas mulheres esse cargo de narradora e sustentar isso, sabe? Aqui em Minas, por exemplo, a gente não tem narradoras. Isabelle Moraes saiu daqui, mas hoje brilhantemente está no Sport TV. A gente não tem narradoras aqui. Eu saí daqui para ser repórter, né? Eu fui ser repórter e narradora em São Paulo, porque a ESPN me acolheu lá. Então a gente ainda precisa fomentar esse mercado e dar continuidade a esses processos. Não é só colocar mulheres e você pediu para narrar, então narre. É mais de qualificação, de confiança e processo. Uma coisa que a gente fez um trabalho, um documentário, com a jornalista Ludi Cianci, da Rede Globo. Ela comentou sobre isso e ela falou que a impressão que vocês têm é que não basta só o conhecimento que vocês têm, precisa ter um esforço muito maior para ser aceitada nesse ambiente. Sim. Isso é uma coisa que ela falou no documentário e ficou bem na minha cabeça, assim, até agora lembro dela falando. É bem impactante isso, né? Infelizmente, vários estereótipos ainda continuam, porque a gente cresce, né? Jogando videogame, a gente vê a narração masculina, a gente vê desde que antigamente não tinha isso, né? Hoje tá abrindo mais essas portas assim, e isso é muito bom. É bem bacana isso aí. Então, como a Lud comentou também, lógico, teve as críticas, as ajudas que você teve. Como é que foi lidar com essas críticas? É muito difícil, assim, até pegando esse gancho da Lud, porque essas críticas, elas não vêm só do externo, né? Elas vêm do interno, às vezes de uma redação, elas vêm de colegas de trabalho, explicitamente ou implicitamente. Elas vêm de nós mesmos, porque se as pessoas nos cobram, nós nos cobramos muito mais. E a gente sente sempre que tem que fazer 2 vezes melhor, seja na narração, seja na reportagem, seja no comentário, tem que ser 100% boa. A gente não se permite errar, porque, pelo menos assim, na narração, quando eu comecei, era isso. Se você erra, as pessoas estão esperando aquele erro para apontar, falar assim, olha, não devia estar ali por isso, porque não consegue narrar um jogo, porque não consegue pronunciar o nome corretamente de um jogador. Não sabe a regra do impedimento. São sempre esses estereótipos que voltam, que são reforçados, então a gente não se permite errar. E essa cobrança é muito grande. As críticas são muitas, muitas. Quando eu narrava, é porque a voz é muito ruim, porque a voz é muito grave, a voz é muito fina, porque a gente imita a voz de homem. Sabe, até o chefe, porque você autorizou essa mulher a narrar. E quando uma informação enfim, como todas são, né? Não é certa nem errada, mas equivocada talvez, ou acontece uma reviravolta, aquilo fica muito marcado, que é como se nós não soubéssemos informar da mesma forma que os homens. E são críticas muito pesadas, muito pesadas. Mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo a lidar também. Porque elas sempre vão existir, as pessoas vão querer reforçar esse erro, vão querer mostrar que elas estão certas, que o esporte não é o lugar da mulher, que a gente não deveria estar ali. Mas se nós não sofrêssemos com essas críticas e permanecêssemos, de fato, não estaríamos ali. Nós teríamos perdido essa guerra. Então, a aceitação de crítica ela é natural. Tem algumas que pesam mais, que a gente leva no coração, que tira o sono às vezes.
mas todo dia vai ter. Todo dia vai ter. Então a gente acaba acostumando porque é natural dentro da sociedade que a gente vive, né? Não que seja normal. Infelizmente isso vem acontecendo diariamente, né? Outro dia a minha amiga que faz jornalismo também, só que eu não aqui na Estácio, ela acompanha futebol de várzea. E por ela ter errado o nome de um atleta lá que fez o gol e tal, o pessoal lá da arquibancada já ficou falando dela e infelizmente isso vem acontecendo não só no profissional, né? Em todo lugar que a mulher vem trabalhando no ambiente esportivo. Sim. É uma pauta muito grande isso aí. Duda, mudando de assunto, hoje você trabalha na ESPN, e, tipo, queria saber qual é a sua rotina de lá, como é que é as coisas, porque a gente sonha estar, né, trabalhando assim um dia, a gente queria saber um pouco sobre isso aí. Essa pergunta é boa, minha rotina é não ter rotina. Pra você que tá chegando agora, minha rotina é não ter rotina, gente. Eu costumo brincar com o pessoal que eu sei o que eu vou fazer amanhã, hoje à noite. E assim, as coisas podem mudar. É aquele slogan da Bandeirantes, em 20 minutos tudo pode mudar. Até ontem à noite eu fui fazer o jogo do Atlético com o Goiás e era só isso. À noite o Zé Ricardo foi demitido. Hoje de manhã já tinha mais coisas para... do Lucha também. Aí à tarde já tinha outra coisa. Amanhã já tem... Então assim, é não ter rotina, né? As coisas mudam muito rápido. O esporte é muito dinâmico, o futebol é muito dinâmico. E quando você cobre os dois, o esporte e o futebol, a sua vida é em função dos clubes, é ser dinâmico também. Então não tem rotina, assim. A ESPN tem uma sede em São Paulo, eu moro aqui em Belo Horizonte. Não tem uma base aqui, todo mundo acha que a ESPN tem uma base, uma redação aqui não tem. Então na maioria das vezes, 99% das vezes eu estou na rua. Vocês vão me ver na rua em algum lugar, na porta do CT, enfim, no campo, eu estou na rua. Mas é isso, assim, é uma falta de rotina mesmo, porque a gente vive o dia a dia, a rotina dos clubes, que também é uma loucura total. Mas é uma loucura muito boa pra gente, assim, fazer muitas coberturas, né, cobrir muitos eventos, é cansativo, não vou falar que não vou romantizar, porque tem dias que é exaustivo, a gente pega sequências e sequências, início de campeonato, aqui em Belo Horizonte nós temos 3 clubes, que até outro dia, né, o América estava na Libertadores, estava na Sul-Americana, o Cruzeiro sendo campeão brasileiro, o Atlético lutando ali também sendo campeão brasileiro, Copa do Brasil. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo, mas é uma não rotina que a gente vai se acostumando também. É aquela coisa, né? O jornalismo é bom quando você tá lá fora, né? Quando você tá inserido, você vê o que é de verdade. Todo mundo acha que é bonito aparecer na TV, que é fácil, né? Nossa Senhora, meu Deus. Aqui, agora aproveitar que já tá vindo aí, como é que fica pra vocês na data FIFA? Parada mais tranquila? Mais ou menos. O Cruzeiro não deixou nada tranquilo. É uns jogos atrás pra vir aí também. Mas geralmente a data FIFA ela é um período mais tranquilo. Hoje a ESPN está mandando alguns repórteres para a cobertura da seleção brasileira em específico. Então a gente já vira um pouco o noticiário para a seleção. A nossa grade está um pouco mais voltada para isso. Os clubes aí fica a cargo do dia a dia mesmo, do que é factual, do que é mais importante. A gente foca muito, né, em entrevistas exclusivas, em dirigentes, que é o momento também que eles também descansam, que os jogadores descansam um pouquinho. Então a gente volta mais para exclusiva, mais para dirigentes. Agora, reta final também de temporada, a gente já vira pro ano que vem, projeta um pouquinho. Muita pauta fria, e aí entra uma parte muito importante que são os repórteres que são deslocados para as especiais, que vão entrando também nessa data FIFA, materiais mais robustos, que não são do dia a dia, que não tem espaço para entrar no dia a dia, a gente vira mais para isso. Não pensem que a gente está de folga, não existe folga na data FIFA, a gente continua trabalhando do mesmo jeito, porque é isso, né? É data FIFA, mas o Cruzeiro tem um jogo atrasado, do mesmo jeito que outros clubes têm, e que a gente precisa continuar com o factual do dia a dia, que as coisas podem acontecer também. Falando sobre a data FIFA, você já teve a oportunidade de cobrir a seleção? Sim, cobri a seleção pela primeira vez esse ano no Brasil e Bolívia, em setembro. Foi uma experiência muito legal, assim, acho que todo repórter sonha em cobrir a seleção brasileira, de estar perto, né, dos grandes atletas, dos grandes jornalistas também, porque só vão os melhores. A ESPN tem oportunizado todo mundo. E eu fui nesse Brasil e Bolívia, que era a estreia do Fernando Diniz, que eu fiquei super feliz, porque é um treinador que eu torço muito também, particularmente. E aí fiquei feliz que eu vi o Neymar também. Eu falei... Mas assim, foi muito legal, assim, profissionalmente é uma janela muito importante, uma porta muito importante estar ali com a seleção.
E você aprende muito porque é diferente do dia a dia dos clubes, né? Você tem um acesso diferente aos atletas, são jogadores com uma mentalidade totalmente diferente, assim, você vê um Casimiro falando, é muito diferente de você ver um jovem que está subindo da base falando, então a realidade também é um pouco diferente, isso te exige mais enquanto profissional, e assim, é a seleção brasileira, né, independente de todas as questões que envolve, nunca deixa de ser a seleção brasileira, de ter aquele brilho, de o hino ser cantado a capela e a gente não se emocionar com isso, então... e é isso, a gente é seleção brasileira, a gente torce para a seleção e é diferente do clube, porque o clube geralmente a gente não torce tanto, o futebol brasileiro como um todo, mas ele na seleção tá todo mundo torcendo para a seleção brasileira para dar certo, quem não estiver fazendo isso tá errado. Então, assim, é muito legal também por isso, né, tá todo mundo torcendo para a seleção. Já puxando esse gancho que você falou de todo mundo tá torcendo para a seleção, o que acontece? Tem muita gente que já vem criticando muito. Como você já estava lá no estádio, como é que foi o ambiente lá para você? Da seleção? Da seleção, isso, em específico. Você fala o externo com a seleção brasileira. Cara, depende, né? O primeiro jogo que eu fiz, o Brasil e Bolívia, foi em Belém. Então, a gente considera que é um lugar que não recebe a seleção brasileira com frequência. Tinha 11 anos que a seleção não ia a Belém, 12 anos. Então, as pessoas estavam muito loucas, muito aficionadas para ver a seleção brasileira. Porque, cara, pensa, o Neymar não vem a Belém todo ano, ele não vem a Belém todo mês. Então, e isso a gente comenta muito, né? Há uma diferença muito grande de acesso, de apelo e de aceitação mesmo da seleção em diversos estados do país. A seleção vir para Belo Horizonte, ok, a gente viu a seleção aqui em 2019. A seleção não ir a Belém há 12 anos é muito diferente. O Sudeste encara a seleção brasileira com um outro olhar de crítica, de reclamação. Em Belém, a galera não queria saber quem o Fernando Diniz tinha convocado. Eles passaram a madrugada na porta do hotel esperando o Neymar. Neymar, eu vim aqui só pra te ver, sabe? Na hora que o Richarlison desceu e ele tava autografando camisas. Entendeu muita gente também, né? Muita gente. E é isso, assim, é uma aproximação que a seleção deveria ter sempre. Não tem, porque não viaja a todos os estados do Brasil. Mas que ao mesmo tempo é um contraste. A gente tem críticas, que eu acho que às vezes são exageradas, tem horas que tem que fazer mesmo as críticas da seleção, mas eu acho que esse apelo que Belém tem, por exemplo, que Cuiabá tem, quando a seleção foi para Cuiabá, é que a gente não poderia perder no país inteiro, sabe? Essa relação com a seleção brasileira. Porque é muito legal as pessoas se vestirem todas de seleção para assistir uma eliminatória em Belém depois de 12 anos. A gente não consegue tirar esse sentimento das pessoas, né? Então, é diferente. A gente falar de Sudeste, Norte, Nordeste, a relação com a seleção brasileira é muito diferente. Duda, você falou que cobriu a seleção brasileira, né? É um grande sonho, assim, um grande objetivo para todo jornalista, né? Tá perto da seleção brasileira. Qual outro grande jogo que você teria chance de oportunidade de poder estar cobrindo também? Então, foram os 2 grandes jogos. Eu fiz a final da Libertadores do ano passado em Guayaquil, Flamengo e Atlético Paranaense. Foi que você foi a mais jovem da ESPN, Isso. né? Sim. A mais jovem da ESPN cobriu uma Libertadores, uma final de Libertadores. Eu tinha 23. E aí eu fui pro Equador para fazer o Atlético Paranaense, acompanhar o Furacão na grande final. Esse foi o primeiro grande jogo, assim, impactante demais, porque eu não conseguia nem... Até hoje, assim, eu não consigo mensurar o tamanho disso, da importância de sair do país, de acompanhar um clube brasileiro numa final de Libertadores contra outro time brasileiro enorme, que era o Flamengo. E eu não sei nem como eu fiz, eu só sei que eu fiz. E recentemente eu estive no Uruguai para a final da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU. Eu acompanhei o Fortaleza também nessa final. Foram os 2 grandes jogos, assim, que além da seleção brasileira, eu agradeci muito e agradeço a ESPN sempre, porque é uma confiança enorme de fazer finais continentais tão importantes, não só para o futebol brasileiro, mas para o continente como um todo, e jovem demais. E, assim, eles confiarem no meu trabalho e eu conseguir levar da melhor forma possível, assim, não só de informação, mas de criar relacionamento com os clubes, né, de, enfim, estabelecer outros laços também. Foram os 2 grandes jogos que eu tenho na memória, eu tenho as credenciais em casa, todo dia eu olho e falo, bastante coisa.
Isso é bem bacana. Tipo assim, sair do seu país, né, pra cobrir outro lugar, assim, foi... Você tinha saído pra cobrir Cruzeiro e Racing, né? Ou foi aqui? Foi aqui. Foi aqui em Minas? Foi aqui no Mineirão. Foi o jogo da volta, se eu não me engano. Ah, sim. O Cruzeiro foi eliminado desse jogo? Boa pergunta. Eu acho que não. 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 Não, na verdade eu acho que foi o jogo de ida. A volta eu acho que foi lá. Acho que foi isso. Se eu não tô enganada, lembrando minha credencial, foi isso. Foi o do Lautaro Martins, não, né? Foi? Não tô lembrando então... Eu confesso que eu não lembro. Daqui foi eliminado não, que agora falou, acho que foi o primeiro. Isso, foi o primeiro. Eu acho que foi a ida, que se eu não me engano tem na credencial. Então, essa da Libertadores foi a primeira vez que você saiu trabalhando fora? Trabalhando fora. A experiência deve ter sido boa, né? É uma loucura, porque tem várias barreiras, né? Eu tinha saído antes para fazer Atlético e Emelec como repórter, e aí tinha ido uma equipe menor. E aí depois eu voltei de novo para Guayaquil. Voltei para Guayaquil para poder fazer esse jogo, mas assim, a atmosfera é muito diferente, né? Você ter pessoas do Brasil em outro país e ao mesmo tempo você construir esse relacionamento fora, falar um espanhol que eu não falo, falar um portunhol. São muitas barreiras, mas assim, como é um grande evento, todos ali estão focados em fazer aquele grande evento funcionar bem da melhor forma possível, assim. Então é uma experiência muito legal. A gente falou do Cruzeiro, você falou do Atlético. Queria saber como que foi você trabalhar no Atlético, assim, porque eu sou atleticano de coração, assim, já falo, tô nem aí também. O Arthur é sofredor e tal. Ajuda isso. E eu queria saber como é que foi trabalhar no Atlético Mineiro. Foi bom, foi uma experiência muito boa. Eu nunca tinha trabalhado em assessoria ainda, né? Muito nova. E eu fui para ser repórter também. Então, passei pela base, passei pelo futebol feminino, que eu sou apaixonada, que eu gosto muito de acompanhar, de estar perto. E assim, foi diferente, porque é essa relação de estar dentro de um clube de futebol, saber como as coisas funcionam, conhecer os atletas, né, de ter um pouco desse contato do dia a dia com os atletas também. Mas nesse caso a reportagem falou mais alto que eu precisei voltar. Mas é muito legal. Fazer assessoria é diferente também. Então foi uma experiência muito boa e eu consegui, acho que, sair de lá com uma cabeça diferente também sobre os bastidores de um clube. Isso ajuda muito no dia a dia também da reportagem. E qual foi o ano que você trabalhou no Atlético? 2020. 2020? Na virada pra 20. Eu saí em 21. Nossa, mais um pouquinho você pegava o ano mágico desse clube. Eu tinha pego o ano mágico. Foi uma decisão muito difícil sair do Atlético por N fatores, né? Pela oportunidade, a época, por ser muito nova, eu tinha acabado de formar. Mas eu tinha esse entendimento de que, para mim, a reportagem era mais a minha cara do que a assessoria. Sim. Que eu tinha um caminho ainda a desenvolver e que talvez eu ficasse também muito marcada por ter trabalhado no Atlético. E a gente tem um mercado muito fechado, muito difícil para a mulher, então foram vários pontos que eu decidi, de fato, deixar o Atlético. E nessa virada de ano, que ninguém sabia o que poderia acontecer, e aconteceu. Mas, enfim, acompanhei esse 2021 do Atlético também, do lado de cá, né, da reportagem. Sim. Foi muito legal. Bacana esse ano aí pra mim, nossa senhora, eu vivi grandes emoções, né, não, Arthur? Só pra você. Fala até baixo aqui. Ai. Você gosta de me tirar grandão, né, viado? Ai. Tem muitas glórias também nessa história. Até mais que isso. A nossa produção rindo ali de cantinho. Ô, Duda, então, voltando um pouquinho, primeira mais nova a cobrir a final de Libertadores, o dia anterior, como é que foi o frio na barriga? Gente, eu costumo brincar com o pessoal que eu sou igual jogador, eu gosto de concentrar um dia antes, porque eu não consigo, eu trabalho muito com informação e eu sou muito racional. Eu não consigo deixar que esse emocional transpareça tanto no meu trabalho, no dia a dia. Então, apesar disso, de ser muito jovem, de estar muito nervosa, eu tentei ficar o mais quieta possível, o mais reservada possível, estudando até o último minuto, porque eu não sabia o que eu ia precisar naquele momento. E eu lembro que nós fomos jantar no dia anterior e, enfim,
as pessoas estavam ali confraternizando, véspera de transmissão, já é um dia um pouco mais tranquilo, entre aspas, e eu tava muito nervosa, tava muito séria, tava muito reservada. E aí eu deixo sempre um abraço pro William Tavares, que me puxou ali no cantinho, conversou comigo, falou pra eu me acalmar, porque, enfim, eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu já fazia muito bem, que eu só precisava colocar isso em prática no dia seguinte, né? Mas ainda assim, é difícil dormir, a cabeça pensa muitas coisas, né? A gente tenta se planejar pro dia seguinte, para que as coisas saiam da forma que a gente quer, nunca é assim, mas pelo menos me deixa um pouco mais tranquila. Aí estudei o que eu tinha que estudar, pensei tudo que eu tinha que, né, pensar, porque foram dias de cobertura antes da transmissão, então juntei tudo aquilo, todas as emoções, falei, bom, amanhã é isso. Antes da transmissão eu tava muito nervosa também, Sim, assim, antes de imagino. abrir os microfones, o estádio chegando, é toda uma atmosfera que ela vai te deixando mais nervoso, mais ansioso. Mas assim, quando abre o microfone pra mim aí a história muda, a gente acaba crescendo, né? A gente brinca que jogador cresce em jogo grande, a gente acaba crescendo porque você precisa fazer uma transmissão bonita, uma transmissão legal, com informação, então precisa virar a chave. O nervosismo não pode entrar nesse momento, mas é isso, eu gosto de concentrar, tava bem nervosa, mas as pessoas deram uma tranquilizada de que dá tudo certo e de fato deu. Então, eu ia te perguntar, qual pessoa, assim, no meio, você não foi o que você esperava? Tiveram muitas, na verdade, muitas. Primeiro porque existe um mito ou uma magia na TV, no rádio, quando você não conhece a pessoa, você é apaixonado por ela, você é Sim. aficionado por ela e é natural, né? Assim, eu vejo hoje que eu tô na TV e as pessoas têm uma visão de mim que às vezes é diferente. E é super normal, você constrói uma imagem da pessoa que tá ali todos os dias com você no seu fone de ouvido, na sua televisão, enfim, no seu carro, é muito natural. E eu tinha essa visão também, sempre acompanhei jornal impresso, jornal, jornalismo televisivo, rádio, sempre fui muito apaixonada com rádio, então eu construí essa imagem na minha cabeça e eu conheci muitas pessoas que me decepcionaram, assim, não só de não serem a mesma pessoa no trato, no dia a dia, de serem uma pessoa completamente diferente, até pessoas que de fato são machistas, são pessoas preconceituosas e que não deixam isso, obviamente, transparecer no trabalho, mas que ali no dia a dia, quando a gente trabalha junto, a gente acaba percebendo isso, né? E são coisas que absolutamente eu não aceito, não gosto e repudio. Tem um conflito de gerações que ele é natural, eu tenho 24 anos, então eu chego em algumas redações que as pessoas, o que eu tenho de idade, tem de jornalismo, 25 anos, 24 anos. Então é natural que essas relações sejam mais difíceis, mas tiveram muitas pessoas que me decepcionaram de alguma forma, né? Algumas mais, outras menos. Aí depende muito do momento também, porque algumas eu estava muito jovem, então esse primeiro contato ele foi difícil, depois eu entendi que era da pessoa, e, enfim, aí o problema de cada um, é uma questão de respeito. Mais velho eu já tive um outro entendimento, né? Hoje, com 24 anos, eu convivo também com outras pessoas e que, cara, é difícil, assim. A gente passa por vários problemas, tá num ambiente que é extremamente machista, e a pessoa vai me decepcionar porque ela é machista. Sim. É um problema pessoal dela, que ela é uma pessoa machista. Eu não deixo de achar ela ou ele um babaca por isso, mas infelizmente a gente tem que conviver e respeitar, que é o que eu sempre prego, então... Bom, façamos isso. Então, A gente Pode falar. Tá rolando um tô aqui atrito, tá rolando embaixo, um legal. Você ia atrito. perguntar alguma coisa, né? Nós e Maria Você não ia tinha perguntar. combinado, trem, pô. Aí Eu só vou foda. comentar sobre... Ela falou assim Pô, sobre pode comentar, depois eu puxo. Vamos uma lá. pergunta. esse conflito de geração que não justifica, né? O que Não, de forma alguma. não justifica o que De acontece. forma alguma. Pode, vai, Arthur. Seja Obrigado. feliz. Viu? Então, tipo assim, como teve pessoas que você já tinha uma visão e te decepcionaram, quais que, tipo assim, te surpreenderam positivamente? Nossa, muitas. Aí também, também são muitas, assim. Porque passa por isso também, de ter uma visão e no dia a dia a pessoa superar essa expectativa. Desde pessoas que te estendem a mão em um momento que você precisa, até pessoas que eu gostava muito do trabalho, do profissional. E aí quando você conhece o profissional, você fala, caramba,
essa pessoa é tudo isso e muito mais. O que ela coloca ali é muito verdadeiro e por isso faz sentido pra mim. Vou citar, por exemplo, né, lá da casa, são 2 narradores que eu gosto muito, tenho carinho lá da casa, um deles saiu, mas enfim, o Paulo Andrade, que pra mim é um profissional excepcional. Quando eu trabalho com o Paulo, e eu não escondo isso de ninguém, eu fico muito nervosa porque é um profissional acima da média, que te exige muito. E o Rômulo Mendonça, a mesma coisa, assim, são 2 profissionais excepcionais e que eles surpreendem muito, além das pessoas, surpreendem muito também pelo trabalho, porque quando você conhece ali um pouquinho da realidade, você fala, caramba, isso faz muito sentido. O trabalho deles é exatamente isso que eles levam, então gosto muito. Mas muitas outras pessoas mesmo, assim, do dia a dia. Vou ficar citando aqui que eu vou esquecer de alguém, vai ser horrível. Isso aí, tipo, eu conheci o Marcelo Lages, Sim. apresentador do Esporte Espetacular, antes de fazer jornalismo. E, tipo assim, antes de fazer jornalismo. E quando eu conheci ele, eu fiz uma chamada com ele e tal. Eu falei, olha, velho, esse cara é tudo que eu imaginava que ele era e tal. Marcelo é muito legal. Passou 2 anos, eu entrei na faculdade e aí foi até o primeiro episódio que a gente fizemos aqui, que ele tá falando... Agora você cita. Ué, Pode. não pode esperar eu terminar. Mas aí eu vi que, pô, ele é um cara que aparenta ser o que é na TV com a Sim. gente. Isso é muito bom, porque a gente vê, tipo assim, não, bacana e tal. Agora eu vou te falar, também tem as pessoas que não são aquilo que a gente esperava, né? Eu chego conversando, eu cheguei conversando com você, não trata a gente do jeito que a gente imaginava, que tá ali e tudo mais. Deixa no vácuo. É um adentro, assim, é bem... O vácuo eu vou entender, às vezes. Sim. Às vezes acontece, mas tem gente que realmente é um pouco antipática, assim. E a gente, assim, e aí também não é nenhuma mentira. Se tiver algum jornalista assistindo e quiser me corrigir, a gente conversa depois. Jornalismo é uma área que tem muito ego. Tem muito ego. Então as pessoas, elas muitas vezes aparentam ser o que não são. E é um cuidado que eu particularmente tomo sempre, de não esquecer de onde eu vim, em hipótese alguma. E tem pessoas que esquecem. Então é muito natural essas decepções, porque você cria uma imagem que às vezes não é real. E, bom, faz parte a frustração de conhecer aquela frase, né? Não conheça os seus ídolos. E aí quando você conhece seus ídolos, bom, às vezes é ruim, tá tudo bem. Mas tem alguns ídolos que são legais. Você falou na sua infância que você acompanhava, você escrevia bem, que você gostava de ler, então o jornalismo meio que estava... Ele estava presente. Ele estava presente. Eu é que não sabia o que fazer mesmo, gente. Até no ensino médio, eu sempre fui líder de turma, falei muito e etc. E aí eu lembro que minha professora, às vésperas do Enem, eu vou fazer Enem, pra que fazer Enem? E aí uma professora falou assim, por que você não vai para a área da comunicação? Sabe aquele momento de colocar o curso e o nome na camisa? E eu assim, gente, vou fazer o que da vida? Uma professora falou, faz comunicação, você fala super bem, apresentava peça de teatro e tal. E aí eu falei, vou tentar. E aí quando surgiu a oportunidade da bolsa, eu falei, vou tentar mesmo. E, gente, foi o casamento da minha vida, assim. Não me imagino fazendo outra coisa que não seja jornalismo. Eu brinco que eu cheguei um pouco atrasado, que eu tenho uma ideia meio de velha. Eu queria ter ido pro impresso, datilografia. Cheguei um pouco atrasada, porque cheguei, o impresso morreu. Mas tudo bem. Eu peguei o rádio, tô pegando agora a TV. Algumas coisas ainda sobreviveram. E qual você mais, você trabalha em rádio, trabalha em TV? Já trabalhei em portal impresso. Qual você teve mais intimidade? Não, mais gratificante que eu amo mesmo. Eu amo rádio, amo rádio. Gente, eu falo sempre que eu quero voltar, porque o rádio pra mim ele é uma magia muito grande. Ele é o que chega primeiro. O rádio é o que você cria uma imagem de uma voz que você tá ouvindo, que você não conhece, que você cria uma intimidade, uma conexão muito grande. E eu costumo brincar que na minha casa as pessoas carregam o rádio, né, para todos os lugares. Eu tenho um padrinho que ele leva a Itatiaia para todos os cantos onde ele vai, porque tá o radinho sempre sintonizado na 95.7. E isso sempre me deixou muito, assim, brilhava os olhos, porque caramba, você tá 24 horas ligado numa rádio, sabe? Você não conhece nenhuma daquelas pessoas, e tá sempre acompanhando, tá sempre com elas. Ele dormia com o radinho ligado, então ele literalmente dormia com alguém e acordava com alguém, porque o rádio tava ligado pra ele.
E eu brinco muito que eu gostava muito de política porque eu gostava, na verdade, da Aparecida Ferreira, da assinatura da Cidinha. Aparecida Ferreira. Exato, de Brasília, Aparecida Ferreira. Essa aí. E aí eu fui gostando, assim, ao longo do tempo, mas não sabia que ia trabalhar com isso e as coisas aconteceram. Duda, vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro desse ano. É uma coisa que tá acontecendo e tá Fácil, hein? chocando Essa todo aí você jogou mundo. fácil pra mim. Vai. Quero saber a sua opinião. O que tá Posso falar acontecendo? aqui? Melhor que a Premier League, tá no momento. Cara, a gente sabia que seria o campeonato brasileiro mais competitivo da história, mas a gente não sabia que seria tão difícil, né? E demonstra muito o que é o futebol brasileiro, o que é o campeonato brasileiro, porque as pessoas sempre falam muito que é o campeonato mais difícil, porque esse ano a gente não conseguiu ver, acho que em time nenhum, o que a gente sempre fala que é regularidade. Nenhum clube foi perfeito, excepcional do início ao fim do campeonato. Nenhum time teve todos os seus jogadores à disposição o tempo inteiro. Nenhum time focou 100% no Campeonato Brasileiro o tempo inteiro. E mesmo os que focaram do início ao fim, a gente não tem visto esse resultado que gostaríamos. Surpreendente o Botafogo 30 rodadas na liderança. Surpreendente o Botafogo perder a constância na reta final, porque a gente achou que isso fosse acontecer ali no meio do Campeonato Brasileiro, ou então depois da eliminação, né, na Sula, ou talvez por uma questão emocional até, e não aconteceu. Após perder o técnico também. Exato, e trocou de técnico durante a temporada várias vezes. Trocou agora de novo. Trocou de novo, e não só trocou de novo, como trocou para um Thiago Nunes, que absolutamente ninguém estava esperando. Sim. Assim como foi com o Bruno Lage, que ninguém estava esperando também. Então, assim, a gente não viu uma constância, uma regularidade dos clubes durante a temporada de 2023, totalmente focados no Campeonato Brasileiro. Não teve nenhum clube que foi igual o campeonato inteiro. Vou pegar, por exemplo, os daqui de Minas. A gente teve um América que todo mundo achou que mais uma vez ia fazer um campeonato meio de tabela, rebaixado, jogando bem. A gente teve um Cruzeiro que começou bem o Campeonato Brasileiro, todo mundo falou, agora vai. Ficou metade do Campeonato Brasileiro no meio da tabela e decaiu no final. E a gente teve um Atlético que estava totalmente focado na Libertadores, brigando no meio de tabela, 9, 10 jogos sem vencer, todo mundo falou, bom, vai ser isso, não vai brigar por mais nada. E na reta final, tá a 5 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. Então, só aqui por Minas a gente já tem uma base de que a situação foi complicada. A gente teve um Palmeiras, que a gente achou no começo do Campeonato Brasileiro que ia brigar para ser líder. Ficou ali na cola do Botafogo porque ninguém queria chegar. Sim. O Palmeiras, inclusive, oscilou muito durante a temporada. E aí a gente olha agora o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. A gente vê um Grêmio que, mais uma vez, também passou pelas as suas oscilações. Que a gente falou, cara, o Luis Soares não aguenta o Campeonato Brasileiro. Tá jogando absurdo. Apesar de tudo, quando não é gramado sintético, aí é Luis Soares. Então, assim, Flamengo, né, que, cara, perdeu todos os mata-matas que disputou. Sim. E está na reta final do Campeonato Brasileiro também disputando ali alguma coisa. Então, foi um campeonato de fato muito competitivo. Tá muito legal de assistir. A gente vai até o final assim. O Bragantino também. Red Bull Bragantino, gente. Também, que foi uma surpresa. Surpresa. E assim, eu acho que o mais legal disso, do Campeonato Brasileiro dessa temporada, é a gente perceber que não tem um time que seja muito bom e maravilhoso só com o nome. Sim. O Grêmio não é isso tudo só porque tem o Soares. O Atlético não é isso tudo só porque tem o Hulk. Do mesmo jeito que a gente tem um RB Bragantino que, se você colocar no papel, você fala, nossa, não é um time que vai brigar na cabeça. Tem um Eduardo Sacha ali que saiu do Atlético. Você tem um Flamengo que no papel é um time muito bom e que decaiu. Um Palmeiras com um time também que todo mundo... top 3 da América do Sul, se a gente... né? Sim. E aí a gente olha assim e fala, cara, tá, mas esse ano não rendeu o que deveria render. Do mesmo jeito que a gente tem um América sendo rebaixado, tem um Gonzalo Mastriani que em 2024 tem espaço em qualquer time. O Cruzeiro com o Marlon na lateral esquerda. Então, assim, a gente tem nomes muito legais em diferentes clubes e apesar do conjunto de todos, ninguém sobressai sozinho, assim. O Botafogo, a gente vai, obviamente, falar, é o Tiquinho Soares. Você pegar a escalação do Botafogo, você ia falar no início do campeonato, Tiquinho Soares vai destruir? Você ia falar que o Lucas Perry ia ser o goleiro que foi pro Botafogo? Então, assim,
Se você pegar, eu falo que eu fiz a minha previsão no início da temporada. Sim. E não é nada do que tá acontecendo, gente. Absolutamente nada. Nem os 4 de cima, nem os 4 que estão lá embaixo. Então, assim, tá sendo um campeonato muito legal de assistir. E é isso, demonstra o que é o futebol brasileiro. Não é só conjunto, não é só nome importante, não é só ter dinheiro. É projeto, regularidade, constância. O próprio Corinthians, né? Eu lembro que o Lucha, quando veio aqui na Copa do Brasil, que perdeu pro Atlético, ele falou, o nosso foco é a Sul-Americana. Virou totalmente a chave pra Sul-Americana. E aí depois vira totalmente a chave de novo pro Campeonato Brasileiro, porque foi eliminado na Sul-Americana. E agora toda hora a gente fala, mas o Corinthians pode cair, mas o Corinthians tá não sei quantos pontos. Gente, isso é loucura total. Você falar que o clube disputou 3 competições e tá chegando na reta final do Campeonato Brasileiro lutando pra não ser rebaixado. Sim. Então, assim, é surreal. Eu tô... Acho que todo mundo tá meio consternado, esperando esse desfecho, porque dose de emoção até o final. Nossa, é isso aí. A gente falou de troca de técnico também, algo que aconteceu com o Atlético, né? O Kudê também vinha tendo não resultados tão assim, mas o futebol também não tava aquela coisa, né? Não que o do Filipão seja mil maravilhas, mas tá dando resultado. Ali foi um conjunto também de fatores, mas nesse caso eu acho que foi mais o interno do que o externo. Sim. Como a gente estava falando, né? O interno de relação diretoria, Eduardo Kudê, e, enfim, os dirigentes falaram sobre isso abertamente depois, que as promessas feitas ao Kudê não foram cumpridas, o que ele já havia dito quando saiu, assim, né, em pequenas linhas, todos eles em algum momento admitiram seus erros, desde o Kudê com as exaltações até o Atlético de não ter conseguido cumprir o que prometeu porque a SAF não saiu quando deveria ter saído. Então, assim, foi um contexto. O que nós criticamos à época, seguimos criticando, e a mesma situação do Cruzeiro, é a distância de trabalho e metodologia, o discurso de cada treinador, de cada clube. É você sair de um Eduardo Kudê para um Filipão e você sair de um Pepa para um Zé Ricardo. Sim. A distância do trabalho é muito grande. E aí quando você fala de planejamento a longo prazo, que é a frase de todos os clubes, você cai em contradição. Está sendo extremamente contraditório, porque não tem uma continuidade de trabalho. Né? Você sair do Kudê pro Filipão não tem continuidade. Se você sair de um Filipão para outro, também não vai ter. Então eu acho que é isso. Mas talvez, pelas suas individualidades, o Atlético tenha lidado melhor. Porque Hulk e Paulinho continuaram tá voando. Continuaram bem depois da troca. Sim. Porque é a mesma coisa se a gente estivesse falando agora que o Gilberto tivesse melhorado com a saída do Pepa. A gente já tá falando, bom, com a individualidade dele, ele conseguiu ajudar o Cruzeiro. Foi o que aconteceu no Atlético, porque tem grandes jogadores. Falando do Atlético, grandes jogadores, né? O Paulinho, artilheiro. Artilheiro da Arena. Artilheiro da Arena. Falando da Arena, Duda, você tem um vídeo que repercutiu muito, né? Esse tempo atrás aí. Você tava ao vivo aí. Ele queria chegar lá, né? Ele me chamou por isso. Ele me chamou por isso. A intenção. Duda, como é que foi isso, Duda? Qual que foi a sua reação? Que você não viu, né? Eu não vi, eu tava de costas, gente. Todo mundo me pergunta, qual foi a minha reação, mas eu de fato não vi, porque geralmente quando acontecem essas coisas, o cinegrafista avisa. Eu já tava no fim do noticiário, eu tava ao vivo, e aí tinha acabado de chover. Quando eu devolvi pro estúdio, o Renato Rodrigues, o nosso comentarista, falou assim, o mais legal desse clássico é o cara caindo atrás. Quando eu olhei pra trás, ele já tava lá todo caído, assim. Ele já tava caído, já tava se levantando. E só pra explicar, né? Ele é um menino de 14 anos, tava voltando da escola com os amigos. A gente viu, porque eles estavam todos de uniforme, enfim, os amigos zoaram ele muito ali na hora. Mas eu não vi. E aí eu fui, o cinegrafista voltou a filmagem pra eu poder ver, e eu falei, caramba, ele caiu. Nisso que ele caiu, que eu tava vendo na câmera, a equipe de São Paulo já tinha me mandado o vídeo. Assim, olha o cara caindo atrás de você. E aí, na hora, subiram no site. Subiram no site, homem cai de bicicleta ao vivo, veja. E aí começou a loucura. Começou a viralizar desde sites comuns até o site de fofoca e os sites aqui de Belo Horizonte, os perfis de Instagram, e todo mundo me mandando, assim. Eu lembro que eu tinha um programa de Itatiaia pra participar.
E eu desliguei meu celular porque, gente, eu não conseguia. Era muita notificação. Eram pessoas no WhatsApp mandando, eram pessoas no Instagram mandando. Tipo, olha você, olha onde você tá, olha o menino caindo, foi com você. E não parava mais, assim. A gente ia gravar com ele, acabou que depois eu viajei pro Uruguai, não deu certo. Sim. Mas, assim, eu fui ver mesmo depois do acontecido. E o problema é que meu rosto aqui ficou estampado. Porque ele mesmo nem dá pra ver na filmagem. Mas enfim, foi um marco na minha carreira viralizar com o menino caindo atrás de bicicleta. Foi na atmosfera do clássico, né? E tava pra ter o clássico. Foi, né? era na véspera do clássico, na sexta-feira, o clássico seria no domingo. Sim. E aí eu já tava trazendo as informações dos clubes ali e ele cai, enfim. Foi uma loucura. Vai ter jogo, né, meu parceiro? Duda, você comentou com a gente que você viajou para o Uruguai e foi pra final Da Sula. Da Sula? A final da Você Sula. cobriu a final da Sula também? Cobri, fui pra Punta del Oeste. E essa foi uma final que me marcou muito, assim. E aí eu falei com vocês, né, mais racional do que emocional, mas essa eu me envolvi muito emocionalmente com o Fortaleza, por acompanhar a história do clube, 105 anos, a primeira final continental, tinha muita gente indo, muito torcedor do Fortaleza, desde o meu embarque aqui em Confins, Guarulhos, sabe, a cidade estava tomada. E eu lembro que no dia do jogo eu recebi muitas mensagens, né, dos amigos e etc. E eu falei, gente, não posso falar porque hoje eu não posso me emocionar ainda. Porque eu realmente carreguei um pouco mais justamente pela história do clube, por tudo que envolvia ali, enfim. Acabou indo para os pênaltis e aí é loteria, a gente sabe, é o futebol. Mas ainda assim saí de lá muito feliz, assim, o clube nos recebeu abertamente, entendeu o momento e a importância, a gente foi com uma equipe muito grande para o Uruguai para fazer acontecer, e tem sempre esse estigma, né, de que vocês cobrem o futebol do Sudeste diferente do Norte e Nordeste, então a nossa preocupação era dar esse peso igual para a final e nós fizemos isso. Então, foi muito legal, assim, foi muito legal ver o Uruguai pintado de tricolor, pessoas que foram de ônibus, pessoas que foram de carro, pessoas que foram de avião, e assim, voltei de lá super feliz, super grata também. E é uma pena o Fortaleza não ter sido campeão, porque jogaram bem, né? Jogaram bem, Sim. foi um jogão. E talvez ali faltasse um pouco de experiência, um pouco de maturidade da própria competição. Enfim, foi um jogo muito desgastante fisicamente também. A temperatura mudou durante o jogo, começou com calor absurdo, terminou com um nevoeiro total. E enfim, aí pênalti, gente, tudo pode acontecer. O João Ricardo pegou 2 pênaltis, do mesmo jeito que o Fortaleza perdeu 2 pênaltis. Tinha do outro lado um goleirão também da LDU, Domingues, e é isso, é um contexto, infelizmente não deu pro Fortaleza, mas já é um passo muito importante pro clube também. O Domingues jogou de boné, né? Ele tava de boné por causa Tava do de sol. boné no primeiro tempo, o sol tava muito forte, tava justamente contra ele, assim, então foi bem difícil, mas deu certo, assim, na medida do possível a nossa cobertura deu certo. Fortaleza volta sem o título, mas com uma página escrita muito bonita, assim, né, no torneio continental. Sim, chegando nessa... O Fortaleza já tinha chegado numa final? Não, primeira final, vez, né? Primeira final. Bom, então é isso. A gente agradece muito sua presença aqui, Duda. Foi uma grande honra. Um grande prazer aqui pra gente aqui. Ter você. Tipo, eu não esperava que você fosse responder tão rápido assim, porque normalmente as pessoas quando me mandam mensagem demoram 1 dia, 2 dias ali e tudo mais. Eu tô sempre nas redes sociais, gente. Assim, acompanhando os clubes, porque postam muita coisa. Enfim, mas porque também produzo bastante conteúdo para as redes sociais, então tô sempre por lá. E eu sei que é um canal que muitas pessoas usam para conversar comigo. Eu converso com muitos estudantes, falo muito sobre questões de racismo também, então sempre as pessoas vêm pelo Instagram. Sim. Então eu deixo sempre esse canal aberto também, porque eu sei que é por lá que as pessoas chegam e é importante também manter essa relação. Então é bom a gente saber disso, porque a gente, para ter você aqui de novamente, não é? Em breve, assim, a gente gostaria do seu retorno aqui. Que é sempre bom a gente ter essa conexão, né, com os jornalistas que já estão na área, assim, em profissionais já, pra gente que estão estudando, que quer chegar lá e tudo mais.
É isso. Pedir para vocês terem alguma coisa para falar para nós estudantes, né? Para dar aquele conselho ali, amigo. Porque a coisa não é fácil, não. Uma força divina nesse momento. Isso. Primeiro agradecer vocês, gente. Adorei o bate-papo, adoro conversar, trocar essa experiência. Acho que aprendo com vocês, porque faz um tempinho que eu saí da sala de aula, 3 anos, mas aprendo com vocês e eu acho que essa troca é super válida sempre. Então agradeço pelo convite. Tô sempre com esses canais todos abertos mesmo, assim, Instagram, tô lá no Twitter, sempre conversando com todo mundo, até na medida do possível, apesar do vácuo que eu brinquei aqui, porque também, enfim, nosso trabalho é comunicação, então é isso. Um conselho, eu sempre falo em todos os lugares que eu vou e reforço isso, façam. Estudantes de comunicação, estudantes de jornalismo, estudantes de qualquer coisa, publicidade, propaganda, gente, façam, não tenham medo de fazer, seja começar com um projeto como vocês estão aqui, seja se arriscar como eu fiz na narração, na reportagem, passem por todas as áreas possíveis. Eu brinquei aqui, né, da publicidade, que no começo eu não gostava, mas eu passei uma parte pela publicidade, passei uma parte pelo marketing digital e hoje faço jornalismo, mas tudo agrega, nada é perdido. Conhecimento sempre é válido, então eu gosto muito de aprender um pouquinho de tudo. A gente brinca que jornalista tem que falar 10 minutos sobre qualquer coisa, e é basicamente isso mesmo. Então, é isso. Tenham sempre em mente que conhecimento é importante e que quanto mais vocês fizerem, isso só vai agregar a vocês, sabe? Eu fiz reportagem, fiz narração, fiz comentário, fiz impresso, portal, TV, rádio, e é isso que me dá bagagem para hoje fazer o que eu faço, né? Eu tô na frente da TV para milhares de pessoas, milhões de pessoas, e falando por horas, por minutos, seja o que for, e eu tenho uma bagagem de rádio, eu tenho uma bagagem de texto, então, assim, eu sempre me preocupo que vocês todos façam, que vocês se aprimorem nesse sentido, de não ter medo mesmo, de não arriscar. Ai, não gosto de fazer isso, ai, não faço aquilo, ai, não tenho aptidão para... Gente, a gente só aprende fazendo. Eu nunca tinha feito TV até entrar na ESPN. E eu aprendo todos os dias fazendo TV. Então, não se limitem, não pensem que se eu fizer e for horrível, minha vida acabou. Pelo contrário, eu acho que é isso que te mostra os caminhos. Assim, eu fiz publicidade e falei, talvez não seja pra mim. Mas depois eu voltei atrás e falei, esta parte da publicidade talvez eu não tenha gostado. Outra talvez seja mais legal. Então, sempre façam, não tenham medo. Deixa sempre também... o canal aberto para que a gente troque, sabe? Porque eu sei que não é fácil conseguir entrar no mercado, não é fácil ter um currículo legal, não é fácil criar um portfólio legal, e a gente só consegue isso trocando, conversando com as pessoas, perguntando se isso tá bom, se não tá bom, como é que eu posso melhorar. Então eu acho essa troca legal, e basicamente é isso, assim, não tenham medo de fazer, não tenham medo de errar, principalmente quem tá na faculdade, é o lugar de errar. É aqui que o professor vai puxar a sua orelha e falar, isso tá horrível, você vai chorar, mas ele tá sendo sincero. Sim. Porque eu tive aulas com o Guto Rabelo e ele puxava a minha orelha e hoje eu trabalho com o Guto, fazemos várias coberturas juntos e quando eu preciso eu ainda vou lá e ele me puxa a orelha também. Então, assim, não tenham medo, vocês estão na faculdade para errar, para começar de novo, para cair, para levantar e aqui é o espaço que vocês têm para isso, assim. No mercado não tem lugar para errar. Aí é selva de pedra, é leão. Então, errem aqui, façam aqui o máximo que conseguirem e não tenham medo, que é sucesso. Então é isso, gente. Ouçam aí o conselho da Duda e coloquem em prática, por favor, que é o que eu e o Arthur, né, Arthur? A gente tá tentando. Por favor. Vamos fazer e é isso. Vai dar bom. Né, agradecer também o Arthur aqui, porque a gente vive de... Apesar de tudo, né? Fazer o quê, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui. Pedir para vocês seguirem a gente novamente no Todas Instagram, as redes sociais. inscrever no YouTube, curtir e tal, ativar a notificação. É sempre bom, né, Arthur? Canal do TikTok também, no Social Media, Felipe ali, que tá sempre ativo lá, né, Felipe? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Muito obrigado.